Neste primeiro semestre, o setor varejista amargou uma queda considerável nas vendas, mesmo em datas especiais. O Dia dos Pais se aproxima e, segundo projeção da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a situação não deve mudar e as vendas devem continuar fracas. O primeiro semestre de 2014 foi atípico e frustrante para o setor varejista. As chamadas datas fortes, que aquecem as vendas, este ano não corresponderam às expectativas dos lojistas. Este representante comercial afirma que a Copa do Mundo no Brasil influenciou seriamente na retração das vendas, mas que a gangorra dos juros e inflação é que provocam maior insegurança. O pessoal não sabe o que vai fazer, né? Não sabe o que vem aí para frente, né? A inflação subindo, tá muito ruim a coisa, tem que segurar. Se tu não segurar, tu não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, né? Com os juros subindo mais, a inflação tomando conta de novo, voltando. Que é o medo que está todo mundo, né? Os registros do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas apontam que, nos últimos anos, os índices de crescimento de vendas na semana que antecede o Dia dos Pais, de 4 a 10 de agosto, têm reduzido. Em 2011, a projeção de crescimento nas vendas foi de quase 7%. Em 2012, caiu para menos de 5%. Ano passado, ficou em 3,78%. E este ano, a tímida expectativa é de apenas 1%. O pessimismo dos lojistas faz sentido. Neste primeiro semestre, nas principais datas consideradas fortes para o comércio, houve significativa retração nas vendas a prazo. E isso está sendo atribuído ao atual momento econômico brasileiro, onde os juros e a inflação estão mais elevados. Consciente disso, o consumidor está mais cauteloso na hora de gastar. Prestação tem juros e coisas assim. Então eu prefiro à vista. A gente não passa o resto do ano devendo, né? Que já vai ter o Natal mais para frente, então é melhor pagar à vista mesmo. Este empresário atribui os cerca de 32% na queda de vendas e movimento da loja à Copa do Mundo. Aliado a isso, ele acrescenta também o inverno ameno e o contexto econômico nacional como grandes motivos para a cautela dos consumidores. O consumidor está mais retraído, o consumidor já não está fazendo aquelas compras que costumavam fazer, né? E como forma de driblar a projeção de mais uma data fraca em vendas, para o Dia dos Pais, Antônio aposta em um período de grandes promoções como forma de atrair o consumidor. Esse ano nós vamos fazer uma liquidação para o Dia dos Pais, com descontos bem consideráveis para correr atrás do prejuízo que nós tivemos em função aos Jogos da Copa. Isso aí vai ser uma realidade para o meu ramo e eu acredito que para muitas pessoas que trabalham no varejo também vão fazer esse tipo de liquidação para desovar um pouquinho a mercadoria. 91% dos planos de saúde coletivos reajustaram as mensalidades acima da inflação dos últimos 12 meses. Em alguns casos, o aumento chegou a 73%. É o que mostra um levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O estudo do IDEC analisou o reajuste de 571 operadoras de maio do ano passado a abril deste ano. Os 10 maiores reajustes, que prejudicaram quase 21 mil pessoas, variaram entre 32% e 73%, com média de 47%. Os planos de saúde coletivos são contratados por empresas, associações ou sindicatos para oferecer assistência médica a funcionários ou profissionais vinculados a entidades de classe. As regras para reajuste são diferentes das aplicadas em planos de saúde individuais. Quem define as regras e fiscaliza a conduta das operadoras é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Para Geraldo Tardan, diretor desse Instituto de Defesa das Relações de Consumo, quem contrata um plano coletivo acaba ficando vulnerável, já que o reajuste dessa modalidade não é estipulado pela ANS. A regra para plano coletivo corre solta de reajuste. A ANS tem que chamar a sociedade, tem que chamar os representantes dos planos de saúde, fazer uma audiência pública e achar um denominador comum que regule esse índice de reajuste. Porque hoje existe uma brecha para que se pratique esse tipo de abusividade contra o consumidor.
A ANS afirma que é um erro comparar reajuste de planos de saúde ao índice geral de inflação, como foi feito na pesquisa. Isso porque o reajuste considera a variação da frequência de utilização dos serviços, a incorporação de novas tecnologias e a variação dos custos em saúde. Patrões e empregados domésticos devem ficar atentos. É que a partir do dia 7 de agosto, os empregadores que não registrarem o contrato dos trabalhadores domésticos na carteira vão pagar multa. Dulce trabalhou como babá e empregada doméstica em diversas casas, mas foi apenas aos 36 anos que teve a carteira assinada pela primeira vez. Sem a segurança do trabalho formal, passou por dificuldades quando teve uma doença relacionada à ocupação. Eu fiquei doente e aí, no caso, eu tive auxílio dos meus familiares. A partir de 7 de agosto, quem não registrar o contrato na carteira do funcionário vai ser multado. O registro deve ser feito na página Contrato de Trabalho da Carteira do Trabalhador. Todos os espaços precisam ser preenchidos, como a ocupação do funcionário. As datas de entrada e férias devem ser anotadas com rigor. O salário deve ser escrito por extenso. A multa para o patrão que não fizer o registro é de pelo menos R$ 805. Mas a multa pode acabar sendo mais alta, dependendo da idade e tempo de serviço do empregado ou do número de funcionários sem anotação na carteira. A infração pode ser considerada mais grave. Quem mantém a carteira de trabalho atualizada pode formalizar ainda mais o vínculo por meio de um contrato que especifica as horas de trabalho, como serão as folgas ou compensações por horas extras. Quem ainda não fez as anotações deve ficar atento também às contas com o INSS. Se não houve recolhimento para o INSS, ele deverá também regularizar. Ele pode entrar na página do INSS, na internet, preencher os formulários, imprimir as guias e pagar esse valor retroativo. Para Eliane, assinar a carteira é uma questão de tranquilidade, tanto para a empregada quanto para a patroa. Preservar ambos os lados, né? Uma, para que eu possa contribuir com o INSS, com o Fundo de Garantia, se for necessário, como é o caso da PEC agora, e ela também para ela ter garantido seus direitos. A lei que prevê a multa foi criada na esteira da proposta de emenda à Constituição que determinou que empregados domésticos teriam os mesmos direitos que outros trabalhadores. Embora a proposta já tenha entrado em vigor, dos 16 direitos criados pela PEC, 7 ainda precisam de regulamentação para começar a valer. Entre eles, o Fundo de Garantia ao Trabalhador e a multa por demissão sem justa causa. Pela primeira vez, o Brasil cedia um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, a RoboCup. É um campeonato de robôs inteligentes que movimenta a cidade de João Pessoa, na Paraíba. Participam estudantes de quase 50 países. Robôs que jogam futebol como se fossem humanos e adultos que assistem como se fossem crianças. Tudo que a gente vê, até as pequenas coisas, a gente já tem ideias para como aplicar no ambiente industrial. É uma excelente oportunidade de vir aqui ver tudo isso. A RoboCup reúne mais de 2.000 robôs feitos por estudantes e pesquisadores do mundo todo. Nessa competição, vence quem construir robôs mais inteligentes com maior capacidade de tomar decisões rapidamente. A Copa do Mundo não acabou, pelo menos aqui em João Pessoa, com mais de 400 times de 45 países diferentes competindo durante a RoboCup. E a expectativa de público é digna de uma final de Copa do Mundo. Espera-se que 60 mil pessoas passem pelo Centro de Convenções durante os 8 dias de evento. Aqui tem robôs dos mais variados tipos, aqueles que auxiliam em atividades domésticas e operações de resgate. O robô que por exemplo, que está hoje fazendo análise na usina de Fukushima, no Japão, onde houve vazamento radioativo, ele é um robô aqui competidor da Rescue. Então aí você vê o nível de qualidade que a gente está falando. O evento vai até sexta-feira e também está sendo transmitido pela web no site www.robocup2014.org. A imagem de um boneco com uma bengala na mão e com a coluna curvada, que é usada para identificar idosos em placas de sinalização, pode deixar de ser o símbolo em espaços públicos, bancos, lojas e estacionamentos. É o tema de hoje no quadro É Seu Direito, com José Carlos Cataldi.
Amigos, essa proposta levada ao Congresso Nacional para tirar de cena a simbologia do homem curvado na bengala, para simbolizar o idoso, nas filas de banco, no chão, nos estacionamentos, nas lojas, enfim, aquela placa que mostra o idoso para estabelecer prioridade, é a preocupação do deputado que fez a proposta. Não vou nem dizer o nome, que isso é uma perda de tempo tão grande, né? Eu acho que nós idosos sentiríamos menos constrangimento se o deputado tivesse preocupação em acabar com o famigerado fator previdenciário, em evitar as filas desgastantes, apesar de todos os agendamentos nos postos da Previdência Social, aquela empresa de ônibus que manda não parar para os idosos porque não quer estabelecer a gratuidade. Isso era muito mais sensível, na minha opinião, o deputado fazer alguma proposta ou tomar alguma iniciativa, do ficar se preocupando com placa de idoso curvado. O idoso curvado está cansado realmente de tanto desrespeito. Agora são 7h21 no horário de Brasília e também é hora de pôr a mão na consciência e economizar água. Sem chuva, nível da Cantareira caiu mais 0,1%.